Oi, gente, começando aqui o Papo de C-Level. E hoje o convidado é mais do que especial. É um dos grandes ídolos da minha geração, se não um grande lutador para que o Brasil se desenvolvesse há muito tempo. Estava me contando aqui há algum tempo atrás que começou ali com o Roberto Campos, a trabalhar de fato esse tema que hoje a Janela de Overton já trouxe para a aceitabilidade, que é a liberdade no Brasil. Não só um dos maiores empresários da história do capitalismo brasileiro, tendo empresas presentes em 13 países, o senhor Jorge Gerdau, 11 bilhões e meio de faturamento no ano passado, está aqui para bater um papo com a gente, para poder falar com a nova geração de CEOs, o que a gente aprendeu durante esses anos de luta para poder construir o Brasil. Senhor Jorge, prazer ter o senhor aqui conosco. Não, prazer é todo meu. O senhor estava me contando anteriormente que começou essa luta pela liberdade no país, traduzindo livros ali, junto com Roberto Campos. Nós tínhamos um grupo pequeno, no qual Donald Stewart e Roberto Campos eram os principais líderes, né? E nós começávamos com essa preocupação, como é que poderia se difundir o pensamento liberal, o pensamento da economia de mercado, né, que era a nossa maior preocupação. E como nós, no setor siderúrgico, tínhamos um domínio absoluto de empresas estatais, né, eu pude, desde muito cedo, vamos dizer, viver o conflito, né, dos critérios, como funcionava uma empresa estatal e como funcionava uma empresa privada. E aí nós, preocupados, verificamos que praticamente não existiam livros ou literatura sobre o pensamento liberal, né, sobre o pensamento de uma economia de mercado. E realmente, vamos dizer, Roberto Campos e o professor Bulhões, quando no governo, fizeram avanços importantes. Mas, de qualquer forma, a estrutura do país, de qualquer forma, pelos governos anteriores e todo o pensamento era predominantemente com uma visão estatal, tudo se resolvia através do intervencionismo estatal e que até hoje, vamos dizer, de uma forma ou outra, nós carregamos isso e, felizmente, nós estamos vivendo um momento absolutamente novo, né? E isso era possível, na sua visão, doutor Jorge, há alguns anos atrás? Você imaginava um Brasil, uma Selic chegando a 5, tendendo a 4,5, que um Brasil que tivesse acesso a crédito, um Brasil onde a minha geração discutisse como inevitável uma privatização dos Correios, uma privatização da Petrobras? O senhor esperava esse Brasil, sendo sincero? Eu lhes digo francamente que eu estou desfrutando isso com uma alegria enorme esse momento. Você vê hoje uma instituição que nem o Milênio tem 400 mil seguidores, né? Isso debatendo o liberalismo. Quer dizer, são inovações que aconteceram que jamais poderia pensar que pudesse acontecer. Na realidade, é um momento importantíssimo, mas que o Brasil tem que fazer um esforço enorme, né, para podermos ser vitoriosos nessa luta. A luta ainda não acabou, né, doutor? Jorge, a gente vê agora a Argentina, né, com a eleição do Fernandes, a volta do peronismo. A gente vê os protestos que estão acontecendo agora no Chile também. Ou seja, esse pensamento quase que parasita ainda ronda a América Latina, né, de forma que parte da geração já entendeu que sem a liberdade, sem o culto ao protagonismo do indivíduo, a gente não consegue escalar economicamente uma nação, mas outra parte ainda fica presa naquele sentimento retrógrado do socialismo, né, do comunismo. Eu acho que falta conhecimento, né? Por isso, vamos dizer, quando uma obra inicial que nós traduzimos, né, pagamos até do próprio bolso, por exemplo, de quem é John Galt, né, da Ayn Rand, né? Ali tem pensamentos muito importantes e foi difundido. Felizmente, esse livro teve uma reativação, inclusive nos Estados Unidos, né? Interessante que nos Estados Unidos esse livro também retomou uma posição importante nos debates. Na realidade, o conflito que existe, e aí eu tenho uma visão muito clara que aprendi com o desenvolvimento, que o princípio da sustentabilidade. Você tem que ter sustentabilidade econômica, tem que ter uma sustentabilidade social e ambiental.
quando o balanceamento da sustentabilidade social e a econômica se desequilibram, que você cresce demais no custo social em relação ao potencial de crescimento econômico, você tem estagnações. Né? É o processo que aconteceu no Brasil, vamos dizer, com a mentalidade estatizante, intervencionismo, né? Nós chegamos a um absurdo, hoje está com 15%, chegou a cair a 13% da poupança e investimento sobre o PIB, né? Isso é uma relação doente, né? Tem um estudo do Banco Mundial que indica que tem que atingir no mínimo 20%, 22% para crescer mais de 2%. Os principais países têm 25%, né? Depende muito do país. País já consolidado, às vezes o número é perto de 20, mas país, vamos dizer, que hoje é um exemplo interessante para nós, que nem a Índia, que é o país mais pobre. Vamos dizer, nós temos pobreza no Brasil, né? Mas a Índia realmente tem miséria. Tá certo? Bastante miséria. E tem hoje um índice de poupança de 26%, 27%, e chega a ter um crescimento de 6%, 7%. Tá certo? Quer dizer, e dentro de um país democrático, tá certo? Isso é um outro ponto interessante, vamos dizer. A China, como é um país autoritário, tem uma economia de mercado nos negócios, né? Com menos intervenção, mas tem um sistema fechado no processo político e, com isso, consegue ter um poder decisório enormemente rápido, né? E intervencionista, subsidia exportações, vamos dizer, uma lei de previdência não se discute e se impõe. Isso leva a uma vantagem competitiva, mas é um governo autoritário. Mas não se sabe se é sustentável também, por quanto tempo, né? Porque por muito tempo no Brasil a gente teve a política dos campeões nacionais, né? Surgimento de Oi, dentre outras empresas ali que eram subsidiadas com o dinheiro do pagador de impostos deliberadamente, e depois a gente viu que o mercado não perdoa a falta de gestão, né? E quem tem que definir os campeões é o mercado, nunca o amigo do rei, tá certo? Exato. Então, na minha vida eu acompanhei vários casos, desde o tempo Geisel, né? Empresas amigas do rei, e quando troca de rei, essa empresa normalmente entra em dificuldades, né? Porque ela não está acostumada a trabalhar com as leis do mercado. Desse problema aí da Lava Jato mostra aí as coisas que foram feitas com a corrupção, essa conexão. Quer dizer, tem que se ter economia de mercado e com o governo fazendo as políticas, mas o menor possível. Quer dizer, o dinheiro pode ser público, deve ser público muitas vezes no campo de educação, saúde, coisa desse tipo, né? Mas a gestão, quanto mais privada, maior a eficiência. Então você faz o atendimento às necessidades sociais com eficiência de gestão privada. Sem a menor sombra de dúvida. Inclusive, por várias vezes para minha audiência, eu cito a voucherização de Milton Friedman, que eu acredito que, de longe, é a melhor opção que a gente teve até hoje para se ter uma educação de qualidade. Afinal de contas, existem mais escolas públicas no Brasil do que McDonald's no mundo. Né? São aproximadamente 37 mil unidades de McDonald's no mundo, escolas no Brasil são 3 vezes mais. Então não tem como um burocrata administrar tão bem uma rede tão mais complexa do que produzir hambúrguer, do que um grande CEO eleito pelo mercado administra uma rede que produz hambúrguer globalmente, né? Obviamente que não ia dar certo. Como o nosso papo é gestão, doutor Jorge, eu queria puxar para esse lado, inclusive. Eu acho que não tem como a gente dissociar a gestão de política. O bom CEO hoje, ele tem que ser inteirado politicamente, afinal de contas, parte do seu papel de contribuição social está incluído saber um pouco de como que ele vai direcionar o Brasil, como que ele vai direcionar as pessoas que com ele trabalham. E o senhor falou um negócio interessante, né? Disse que o mercado que tem que definir quem são os campeões. Eu concordo. Agora, na opinião do senhor, o que é um CEO campeão? Quais são as características técnicas, pessoais, que esse CEO precisa ter para poder se destacar num mercado como o de hoje? Eu diria que a primeira função do CEO é organizar a empresa para que ela esteja totalmente focada para o seu cliente. Todo time tem que estar focada para atender o cliente. Isto quer dizer que o core business tem que estar na alma de toda a empresa, porque o atendimento à felicidade do cliente é que faz o crescimento da empresa. Quando me perguntam, quer trabalhar numa grande empresa? Aí eu digo, olha, eu prefiro trabalhar numa pequena empresa com um cliente satisfeito,
que essa pode ficar grande do que uma grande empresa com cliente insatisfeito, que essa morre. Tem razão. Então, esse conceito, vamos dizer, e por isso também como gestor, é uma discussão delicada, vamos dizer, é separar o que é o core business com a gestão. A gestão é meio para fazer melhor o core business, mas o Maluf largou uma frase inteligente, sabe? Que ele diz assim, perder o calo do balcão, perde o negócio. Tá certo? Por isso, é um primarismo absoluto, tá certo? Mas ela tem uma verdade. Então, eu sinto que as empresas todas, né, têm que estar sempre voltada para a felicidade do cliente. Eu concordo. E isso, hoje, com as novas tecnologias, exige mudanças de ajustamento das empresas, de potencializar o conhecimento que o mercado possibilita. É um desafio fantástico, né? Mas de forma absoluta. De fato. Né? Isso, e muitas vezes, inclusive as empresas, quando passam para a segunda geração, terceira geração, perdem esse feeling, né? E sempre tem que se voltar para esse conceito. E isso eu ponho em primeiro lugar. O segundo ponto que eu acho que é esse tema que eu toquei há pouco, já repito ele, é o conceito da sustentabilidade. A empresa tem que fazer a sustentabilidade econômica, né? Mas ela tem que estar inserida no social. E aí entra no ponto que você tocou, que eu acho que o país não vencerá seus desafios políticos sem a participação da sociedade civil. A pressão, a sadia pressão da sociedade civil sobre o processo político é que vai fazê-lo evoluir. Porque a tendência, se você não cuida, os políticos se acomodam aos seus interesses. Eles têm que ser pressionados. E aí eu digo que o empresário, dentro da sociedade civil, no meu entender, tem uma responsabilidade enorme. Essa maturação no Brasil, eu acho que deixa a desejar ainda, tá certo? Porque normalmente as nossas entidades de classe defendem o seu interesse específico. Exato. E sabe fazer isso, tá certo? Agora, o interesse maior passa pelo Brasil. Não há interesse setorial que possa ser atendido satisfatoriamente se os problemas e as soluções necessárias ao país não são atendidas. E aí existe um desenvolvimento ainda, no meu entender, que cabe ao empresariado, para a elite, e eu tenho dedicado grande tempo e esforço meu ajudando, seja com PGQP, MBC, Junior Achievement e outras instituições, né, que apoiam também a instituição de todos pela educação, né, e ainda do parceiros voluntários, né, são instituições no campo social que eu procuro me envolver e apoiar, mas o mais importante é o apoio no desenvolvimento, do aprimoramento da política. O país, que nem o Brasil, é muito grande, consequentemente, a condução política não é fácil, né? E aí é preciso a experiência, a cultura gerencial que o setor privado tem que tentar, temos que tentar levá-lo também ao setor público. Faz sentido. Você sabe que eu tenho um grande amigo que ele é da equipe do Paulo Guedes, uma das pessoas chaves da equipe do Paulo Guedes. Ele me disse, uma vez que eu perguntei, qual é a maior diferença da indústria privada para o setor público? Quando você chegou em Brasília, o que mais te chocou? E essa pessoa falou comigo, cara, o que mais me chocou é que você não consegue mover nada em Brasília sem que você mova alguns grupos de interesses. Então, qualquer coisa que você quiser fazer, existem grupos de interesses que são contra aquilo que você quer fazer. Então, é por isso que é difícil destravar alguma coisa. É importante trazendo também para o primeiro ponto que o senhor comentou, doutor Jorge, falando sobre a empresa ser customer-centric, né? Quando a gente pega hoje do S&P 500, o topo do S&P 500, não tem nenhuma empresa que não tenha como preceito básico, como backbone da sua gestão, ser customer-centric. Acho que o exemplo mais claro para o telespectador é a gestão do Jeff Bezos da Amazon, né? Sim. Que chegou a comprar, inclusive, a Zappos, né, que é a empresa do Tony Xie, que era reconhecidamente o melhor atendimento ao consumidor do mundo. Comprou as Zappos, foi criticado pelos acionistas pela compra das Zappos, perguntaram ao Bezos, por que você está comprando uma empresa que fabrica sapatos? E ele respondeu, não estou comprando uma empresa que fabrica sapatos, estou comprando a melhor cultura de atendimento do mundo. E incorporou, através de um negócio que a gente chama de acqui-hiring, né? Incorporou essa cultura customer-centric
para a Amazon. Então, estou muito alinhado com a sua opinião. Reforça o pensamento, como chegar melhor ao cliente. Ele foi buscar a melhor cultura na relação com o cliente. Tá Exatamente. Certo? Sua Majestade o cliente. Sua Majestade o cliente. Inclusive, isso me traz um segundo ponto, já que a gente está falando de gestão e organização, que a Gerdau já está na sua família há 3 gerações, não é? 4. 4. Eu sou quarta, já está na mão da quinta. Já está na mão da quinta, que é o filho do senhor, que é o atual CEO da companhia, né? Perfeito. Em qual momento que a Gerdau se profissionalizou? Foi durante a gestão do senhor? Ou antes ela já tinha se profissionalizado? Quando que ela deixou de ser uma empresa familiar? Ela ainda tem o controle familiar, quer dizer, a macro policy é controlada, definida pela família, tá certo? Agora, a profissionalização, eu acho que a empresa, por influência do meu pai, que foi diretor do Deutsche Bank, antes de entrar no negócio da família Gerdau, né, ele trouxe para nós uma visão de profissionalização absoluta. Quer dizer, já na década de 60, fim de 50 e 60, ele já começou a profissionalizar a empresa, né? Tornar os profissionais acionistas da empresa optativamente. Tá certo? Então, nós sempre nos movemos por uma visão de profissionalização. E o segundo ponto, vamos dizer, nós, muito cedo, trabalhamos na busca de benchmark mundial. Nós nunca nos satisfizemos com atingir patamares de competitividade ou eficiência local. Nós sempre olhamos, e já na década de 80, vamos dizer, por exemplo, nós fizemos um acordo com as principais usinas siderúrgicas do Japão, trouxemos de lá a visão de total quality, controle, domínio total do processo para atingir produtividades maiores. Então, a visão profissional, né, ela entrou muito cedo. Meu pai exigia que no terceiro dia útil, com todas as unidades espalhadas, né, tivesse os resultados, balanços todos na mesa. No terceiro dia útil? Nós praticamente nascemos no nosso crescimento com uma visão de profissionalização absoluta, tá certo? Né? Sabe o que mais me destaca nessa sua fala, doutor Jorge? A importância que o senhor dá para os KPIs, para os relatórios de performance, como o senhor disse, que é uma cultura que seu pai provavelmente trouxe do Deutsche Bank, né? Do terceiro dia útil, todos os meses, globalmente, todos os relatórios estavam na mesa. Eu costumo dizer, né, para a minha audiência que quem não mede não gerencia, né? O gestor 4.0, esse novo modelo de gestão que eu posso atribuir ao senhor também, é aquele que a gente não gerencia por feeling, a gente gerencia por métricas, né? Quase que uma gestão, uma engenharia de gestão. Né? A gente tem os dados gritam para a gente o que a gente precisa fazer, né? Em algum momento, durante essa trajetória do senhor na frente da Gerdau, o senhor teve que lidar com alguma situação diferente disso, com algum gestor que não acreditava tanto nessa cultura de métricas e queria tomar decisões mais por base de feelings, ou sempre foi um preceito da sua gestão trabalhar com a gestão mais direcionada para os KPIs? Essa definição, né, de atingir metas e ter indicadores de medição de patamar internacional, eu digo assim, na empresa, quando isso entra na cultura, as empresas são casas que têm uma cultura, para um lado ou para o outro. Quando você constrói uma cultura nessa linha, né, não dá chance o executivo, a pessoa que não adere a uma filosofia, ele é expelido, não precisa fazer muita força. Tá a própria organização. A organização expele. Tá? É um processo muito interessante. Ter uma estrutura de sustentabilidade, uma cultura política, né, que se ajuste às dimensões e às necessidades que o país tem. E eu acho que nós estamos, vamos dizer, atrasados nesse processo de evolução. Tá? De fato estamos. E uma das coisas que eu coloco como preceito da minha gestão, acho que ambos somos libertários aqui, né? Por ter essa cultura de resultados, obviamente fica mais fácil também destacar a meritocracia, né? Aquelas pessoas que de fato atingem mais resultados deveriam ser melhores remunerados, deveriam ter mais destaque na organização. Eu tenho um framework de gestão, doutor Jorge, que eu chamo de gestão libertária. O que é isso? É o alinhamento do interesse do indivíduo com os interesses da companhia. Então eu uso o egoísmo do indivíduo ao seu favor. Por exemplo, uma das ações que grande parte da minha indústria, a indústria de tecnologia, utiliza é da stock option, né? Direito de subscrição de ações pro funcionário, para que ele seja comprado com o negócio, para que ele se sinta dono do negócio. O senhor
já trouxe essa cultura para a Gerdau desde a época da sua gestão? Hoje a Gerdau tem cultura de dar stock option para funcionários? Como que funciona essa questão ali dentro da sua gestão? Nós temos um sistema de meritocracia estruturado, vamos dizer, toda a vida e até níveis básicos, tá certo? Para estimular a premiação. Eu comecei a minha vida, né, medindo as rotações que uma máquina de pregos tinha para saber quantos pregos fazia por minuto, tá certo? E tinha um caderninho que o operário, eu tinha 17, 18 anos, tá certo? Quando começou? Ganhando prêmio pela produção. E se calculava quantos pregos tinham num quilo, tá certo? E se media. Então, eu comecei minha vida, né, com flexibilidade e remuneração pela eficiência, tá certo? Como esse conceito de participação no sucesso da gestão do resultado, né, stock options ou outros sistemas, meritocracia, são instrumentos inteligentes e que têm que ser usados e não, vamos dizer, um grande problema. Por que uma estatização normalmente não funciona? Porque não tem os mecanismos de mercado de motivação, tá certo? De fato. Então, a burocracia. Temas de governança são tão importantes a serem debatidos, tá certo? Porque um país das dimensões, como tem o Brasil, sem potencializar a maximização da eficiência na gestão, nós não vamos vencer essa batalha. Sem a menor sombra de dúvida. Inclusive, lembrando aqui, doutor Jorge, que o Milton Friedman fala sobre como gastar dinheiro, né? Ele diz que enquanto você gasta o dinheiro dos outros com os outros, você não está buscando nem qualidade, nem eficiência de gasto, né? Não está nem aí. Né? Quando dói no bolso, quando né? dói o bolso do outro, né? Essa não relação com o próprio bolso é terrível, tá certo? Vamos Exatamente. Dizer, porque todo mundo cuida bem do seu bolso, tá certo? Né? Exatamente. Agora, quando gera-se uma irresponsabilidade, e aí, vamos dizer, tomando novamente a educação, o Brasil hoje tem um índice de gasto de educação sobre o PIB do patamar dos países mais desenvolvidos. Os países nórdicos, né? Gasta no Nórdico. mesmo patamar, não? Patamar. E o que é só um problema de gestão, no meu entender, tá certo? É uma burocracia, o diretor da escola é eleito por processos políticos e não de avaliação profissional tecnológica, tá certo? A recapacitação dos professores, que em qualquer atividade, né, vamos dizer, qualquer pessoa que queira vencer na vida só tem um caminho: estudar mais, se capacitar mais e trabalhar mais, tá certo? Né? Então, esses fatores normais da luta da vida, né, você na burocracia da educação não tem. Então, na realidade, vamos dizer, eu diria o seguinte: não deveria ter um aumento dos professores sem melhoria de resultados. O analfabetismo funcional, o Brasil está com 10 anos de idade, 48% das crianças não conseguem entender o que lê, né? Isso é um absurdo. Como é que a gente consegue desenvolver uma nação eu conversando com a Viviane Sena, né? Ela diz, olha, não deveria sair do primeiro ano sem ler e entender o que lê. E o melhor exemplo que nós temos é Falcone, no Ceará, tá certo? Isso foi feito há 20 anos ou mais atrás. Foi mesmo? Eu falei brincando, eu não sabia. Não, só pode ser. Mas com metodologias postas, tá certo? Mas vamos dizer, é só para fortalecer esse raciocínio empresarial ou econômico, meritocracia. O Ceará desenvolveu uma fórmula que parece um negócio. Ele estabeleceu um prêmio de maior retorno de ICMS para o município que tenha melhores notas. Então isso explica todo mundo passando no ITA, né? Então, isso faz... Aí criou-se toda uma mentalidade. Mas isso é uma fórmula absolutamente empresarial. Né? É uma meritocracia, né, a nível de município. Sim. Sabe que uma das maiores disputas que existe no Ceará é encontrar, quando o prefeito é eleito, encontrar o melhor secretário de educação, porque isso é um investimento que vai aumentar a sua receita. Então, eu não sabia disso. Mas isso reforça um pouco, vamos dizer, essa minha posição quase primária de que o tema é gestão.
se debate muita teoria, tá certo? Mas lá no chão de fábrica, tá certo? Lá no chão de escola, né, a relação professor-aluno é o tema mais importante a ser desenvolvido. É um tema de gestão. E para isso toda a estrutura... precisa ser desenhada para isso, né? Eu estou trabalhando num projeto com um amigo meu, que agora é uma startup, a Protec, ela faz o levantamento de aula por aula. Os pais ficam na hora sabendo se a criança está matando aula ou não. Ah, é? Acompanha a matéria... Uma caderneta digital. Digital. Olha só. As faltas dos alunos, qual a classe que falta, o professor faltou, etc. Na hora. Tá certo? Normalmente, com a burocracia de papel, leva 3 meses. Conseguimos uma melhoria de 65% de redução nas faltas das crianças, tá? E uma melhoria de notas de 25% a 30%. Em quanto tempo de teste, doutor Jorge? Em quanto tempo de teste? Tem o quê? Um ano? Não, menos. Foi meio semestre. A coisa é impressionante. O resultado vem no mês seguinte. Muito significativo, né? Então, pouco tempo. E com custo baratíssimo ainda. Então, eu estou entusiasmado porque é uma solução no chão de fábrica, tá certo? Né? Lógico que quem acredita no envolvimento das equipes, das pessoas, né? Professores satisfeitos, o único que está acontecendo é a reclamação dos alunos que, nas observações da pesquisa, disseram assim, pô, agora não posso mais matar a aula. Tá que fantástico. Olha, inclusive isso traz para um tema que eu gostaria de tocar com o senhor, doutor Jorge. O senhor falou agora dessa startup Protec, né? Que o senhor está apoiando e que visa aí transformar a relação dos pais com os alunos na escola, né? Fazer essa caderneta digital. Como que o senhor enxerga esse movimento de startups que surgiu no Brasil, de fato, mesmo há uns 15, 20 anos atrás, mas agora, hoje, é predominante a preferência do jovem, né, quando ele sai da universidade, em montar uma startup, empreender. Porque eu me recordo que é o seguinte, quando eu me formei, doutor Jorge, ali por volta de 2007, 2008, todo mundo da minha geração queria ir para banco, consultoria ou para as grandes empresas, como a do senhor, trabalhar. Hoje em dia é unânime. Quando eu vou na faculdade, pergunto, quem quer empreender? Levanta a mão. 90% da turma levanta a mão. Uma maravilha. O senhor acha uma maravilha? Eu acho isso fantástico. Mas isso vai contra a sua gestão, no Gerdau, né? Como é que a gente consegue contratar boas pessoas se as boas querem empreender? Eu tenho que ser competitivo. Na hora que o mercado me força a me tornar melhor, eu estou achando uma maravilha. Eu tenho uma piada de um americano que eu assisti numa conferência, ele se aposentou, né? E aí a última frase, agradeceu para todo mundo. Aí na última frase ele disse, e agora meu agradecimento final aos meus concorrentes, porque eles me obrigaram a trabalhar todos os dias às 7 da manhã para eu chegar onde eu estou, tá certo? Teve um jornalista que escreveu um artigo que a tecnologia vai acabar com o capitalismo. E eu digo assim, ao contrário. O capitalismo é um troço genial, que hoje está procurando apoiar as startups, tá certo? Exato. E as maiores empresas do mundo estão no campo da tecnologia. Então nós temos no capitalismo meia dúzia das grandes empresas que atingiram o patamar máximo de capital investido e resultados, tá certo? E lá embaixo na garagem, tá certo? O capital vai lá procurar apoiar. A burocracia da grande empresa, né, se não conseguir aprender a trabalhar e ser agitado com a startup, ela também não vai vencer, tá certo? Eu tenho uma frase que a Cristina da SAP me diz assim, Jorge, que não virar tecnológico morre. Eu concordo com ela. É interessante a frase, né? É interessante. Então, como isso já acontece na nossa vida pessoal, né? Mas na estrutura das empresas, né? Existe um absoluto rompimento para acompanhar essa revolução toda. E como que o senhor acha que a gente pode impedir que os glóbulos brancos das grandes empresas acabem sufocando as iniciativas de inovação dentro de... Eu estou falando de conglomerados como a Gerdau, que está em 13 países, fatura 11,6 bi ano. Como que a Gerdau trabalha inovação lá dentro? Através de hubs de inovação, investindo em startups? Como é que é a política hoje de inovação da Gerdau? Nós procuramos desenvolver um relacionamento com as startups, tá certo? E temos processos de integração, né? Abrimos um núcleo na Califórnia, tá certo? Vocês têm um núcleo na Califórnia? Mas para acompanhar as evoluções tecnológicas mais de perto ainda. Legal. Tá, se você fosse traçar uma linha para 10 anos, qual conselho que o senhor deixaria para o filho do senhor, que está agora como líder principal da Gerdau, como CEO? Como que o senhor enxerga essa indústria pelos próximos 2 anos? 10 anos? Onde que está o desafio, de fato, da Gerdau? Bom, o aço continua sendo um
produto ainda insubstituível, tá certo? Nós sabemos claramente que existem modificações grandes na estrutura do consumo do aço, né? Mas de qualquer forma é um produto ainda praticamente insubstituível e poderá receber complementações. Existe muita pesquisa também em cima do aço para ajustá-lo a tornar-se mais leve, mais flexível, etc. Mas, então, o aço tem sua caminhada, tá certo? Agora, o maior tema, né, é de buscar cada vez mais tecnologias de modernização, para modernizar de uma forma absoluta, para melhorar ainda mais a produtividade, os custos. Tem uma caminhada grande a ser feita, que estamos fazendo e buscando, né? Eu tenho que continuar mantendo uma meta de máxima eficiência para ter o patamar das melhores do mundo. O que me traz uma outra questão, doutor Jorge, que como que o senhor consegue ser tão competitivo globalmente, sendo que está competindo ali com Chile, com China, que tem um custo de mão de obra muito menor, um custo de encargos trabalhistas, de encargos de impostos muito menor para a produção, ou seja, eles conseguem produzir de forma mais barata, com menos entraves do que o senhor, e mesmo assim o senhor consegue ser um dos líderes globais. O que diferencia a Gerdau do resto do mundo, que mesmo com o Brasil segurando a Gerdau pela corda, a gente ainda consegue ser um dos líderes do mundo nesse setor? É busca de eficiência interna de produção, tá certo? O mais grave disso que você mencionou é que eu sou obrigado a vender meu aço para o fabricante de máquinas, incluindo esse custo do Brasil. Então, muito pior ainda do que só na dificuldade de exportar, é que o consumidor nosso de um automóvel, certo? Como tributa na cadeia e não se compensa, o sistema é de créditos físicos e não financeiros, no resto do mundo, eu não tenho gente, a papelada é toda resolvida no computador aqui, em cada estado, acredita, esse se acredita, não se acredita. A energia elétrica do escritório, o ar-condicionado do escritório não entra dentro do produto. Então, no mundo inteiro, o débito e crédito é financeiro. Então, por isso que tem impostos cumulativos, tem o custo do dinheiro, tem os encargos de energia, etc. Então, isso todo o setor empresarial, seja na celulose, seja na petroquímica, etc., carregam custos não competitivos, tá certo? Então, nós temos um desafio ainda no Brasil a buscar a eficiência do setor público, mas a eficiência do custo do Brasil é decisivo, inclusive para o desenvolvimento de maior geração de empregos. Sem a menor sombra de dúvidas. Eu estou aqui com esse livro nas minhas mãos, que foi um dos livros que o Dr. Jorge citou aqui, que chegou a participar da tradução diretamente, né, Dr. Jorge? Inclusive, eu quero ler aqui, fazer um quote de uma frase que o Dr. Jorge escreveu aqui no início desse livro, foi um dos grandes guias da minha vida, A Revolta de Atlas, da filósofa Ayn Rand, né? O Dr. Jorge diz que dificilmente uma obra irá colocar de forma tão clara e transparente o conflito entre o Estado e a iniciativa privada, uma realidade ainda atual em muitas sociedades, em seu esforço de empreender, gerar empregos e produção. O empresário se depara com um Estado burocrático que se limita em suas ações. Várias obras históricas retratam essa mesma temática, mas somente o texto primoroso de Ayn Rand destaca o sofrimento humano gerado por todo esse processo. Eu te pergunto, Dr. Jorge, o senhor é o Hank Reading aqui desse livro? O Hank Reading brasileiro? Eu acho que não chega a tanto, tá certo? Mas esse livro, vamos dizer, me motivou muito, né? E me motivou enormemente em traduzir. Eu dou de presente para amigos, né? Vamos dizer. E eu tenho alguns amigos importantes, não vou citar nomes, né? Vamos dizer, mas que estão hoje no governo, né? Que a primeira leitura liberal foi com esse livro, certo? É verdade? Então, até em nível de ministro, tá certo? Olha só, acho que já sabemos quem é, né? A primeira leitura liberal é muito interessante, né? Então, esse livro realmente merece ser lido, né? E analisado, né? Para o aprimoramento. Eu acho que deveria ser uma leitura obrigatória a todos os políticos, no mínimo, tá certo? Exato. O senhor chegou a fazer parte do conselhão da Dilma Rousseff. Sim. Eu imagino que foi uma situação, foi uma situação naquele momento de Brasil extremamente complexa. E eu pensando com a cabeça que o senhor talvez tenha pensado de nada adianta eu enxergar o problema se eu não entrar dentro do problema e tentar modificá-lo por dentro. Foi isso mesmo que o senhor pensou quando entrou no Conselho da Dilma naquele momento? Eu e um grupo grande de empresários, eu tenho uma posição, vamos dizer, eu tenho dúvida se ela é certa ou não, sabe? Eu tenho conflitos internos sobre isso. Mas meu compromisso não é com um governo ou outro governo, meu compromisso é com o Brasil. Tem algumas ações que
eu ajudei a debater coisas assim que eu acho que foram válidas, tá certo? Né? Mas o problema é conflitante. Eu, hoje, olhando para trás, eu diria assim, bom, adiantou ou não adiantou? Tem uma vantagem, né? Eu conheço hoje gestão pública, vamos dizer, em que eu aproveito com os trabalhos que temos feito com o MBC, tá certo? Né? E são projetos enormes, né? Tanto na justiça como na gestão de melhoria custo Brasil, por exemplo, né? Que é um interesse de enorme. toda a nação, né? Nós estamos chegando a números que vão a trilhão, tá certo? Vão a trilhão de custo anual que o sistema empresarial paga e deveria estar não no meio do caminho o custo, mas só no final, tá certo? São coisas desse tipo, né? Então, eu digo assim, eu aprendi muito, tá certo? Sofri muito, vamos dizer também, né? Mas, de qualquer forma, eu entendo que hoje o senhor, para mim, foi um dos grandes guias nesse pleito, que eu entendi naquele momento que sim, enquanto empresário, eu posso e devo me envolver com política também, porque se eu quero modificar a realidade do meu país hoje, de nada adianta eu tentar modificar pelo macro, eu tenho que entrar no micro. Né? Essa é a realidade, vamos dizer. Por isso que quando eu toquei antes na responsabilidade da sociedade civil, tem que pressionar os políticos, e a sociedade civil fatalmente tem que ter a liderança e a participação intensa do empresariado. Eu não acredito que o país vai se atingir patamares de desenvolvimento, né, se não participar e ajudar o sistema político. Você acha que nós arrumamos a educação brasileira sem a vivência pragmática de gestão? Eu tenho assim duas metas, vamos dizer, básicas que nós deveríamos ter como brasileiros. Atingir uma renda per capita no mínimo igual a Portugal, para ter dignidade em termos de saúde e educação, tá certo? E não ter um analfabeto funcional. Não pode ter analfabeto funcional. Faz sentido. Doutor Jorge, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse um recado para todo gestor que está ouvindo a gente aqui nesse exato momento. E para mim, o que eu gostaria de perguntar mesmo, acho que vai ser a dúvida de todo mundo que está nos vendo nesse momento, é o que é liderança para o doutor Jorge Gerdau? Eu diria que, para mim, a liderança é um processo natural que aconteceu pelos desafios. Eu enfrentei desafios e nunca fugi aos desafios. Mas eu diria que tem uma pesquisa que a revista Economist fez quando teve aquela falência de Enron, né? E disse o que se exige de um empresário, né? E aí sai na pesquisa 3 palavras: to be serious, prepared and frugal. Quer dizer, ser sério, né? Estar preparado, né? E ser frugal, né? Ser simples. Né? Eu tenho até um plastificado na minha mesa, né? Eu olho aquilo ali, né? Esses são os 3 pilares, então, da liderança. 3 pilares, está certo? Vamos dizer, muito importantes, né? Porque essa atitude frugal, etc., também é o único modo de você continuar ouvindo, tá certo? Né? E esses dias aprendi até uma frase, diz, quem é que é sábio? Aquele que sabe ouvir e aproveita o que aprendeu. Isso é verdade. Né? Então, eu acho que a coisa mais importante em relação à sua pergunta é ter limpeza de propósito. Tá certo? A empresa ela tem que ter clareza no propósito. Eu, individualmente, eu tenho que tentar clarear o meu propósito. Tá certo? Faz sentido. Então, vamos dizer, nós na Gerdau, assim, nós realmente, quando trabalhamos com meus irmãos, os 4 irmãos envolvidos no processo, né, nosso desejo era tornar uma empresa de padrão mundial, participar do benchmark mundial das melhores, tá certo? Isso em todos os campos. Você tem que ser campeão no core business, mas se você não for campeão em finanças, em recursos humanos, no ambiente, em todos os sistemas, você não tem o apoio necessário para fazer com perfeição a atividade core business, o principal. Então, essa clareza de relação que eu tenho que ter na atividade e fim, né, e dizer meu propósito, vamos dizer, e o propósito vai crescendo, né, porque você tem que ser o primeiro campeão da quadra, depois eu tenho que ser daquela região, tá certo? Daquele distrito, depois do município, depois do estado, depois do Brasil e depois do mundo, tá certo? Então, você vai crescendo, mas busca a excelência. Eu tenho uma paranoia de busca de excelência, né? Inclusive fora da atividade empresarial, né? Na cultura, no esporte,
da educação, né? Eu digo assim, tem que buscar a perfeição, porque a perfeição, pior que ela não existe, né? A excelência não existe, porque quando eu chego lá, ela já avançou mais, ela sempre foge de mim, certo? Mas eu tenho que ter, vamos dizer, no que eu participo, eu quero estar de corpo e alma, e aí dá uma alegria de louco. Isso você sabe que é uma grande lição para mim, doutor Jorge. Eu sempre coloquei isso na minha gestão também, que eu chamo de always beta. Eu estou sempre na versão beta. Estou sempre tentando me melhorar meu processo de gestão, melhorar o meu produto. Acho que é uma característica que eu estou vendo aqui no senhor, né? Sempre preocupado em melhorar. Inclusive, me inveja a energia que o senhor tem a essa altura da vida. Mas é a excelência que me alimenta. A excelência que... E como é que funciona a sua rotina? Eu levanto às 6 da manhã, 6h20 estou fazendo exercício, tá certo, né? Durante 1 hora, né? Faço de tudo um pouco, né? Com isso eu me mantenho razoavelmente bem e trabalho muito para não ter tempo de envelhecer. Perfeito. Essa máquina aqui, o Dr. Jorge Gerdau, um dos grandes líderes da minha geração, uma inspiração para mim, deixou uma aula para a gente aqui de gestão de liderança. Eu acho que uma das principais razões desse papo acontecer, doutor Jorge, a gente mostrar para os líderes que estão nos assistindo agora o quanto que é importante o pensamento liberal para a construção de uma gestão bem elaborada. Ao longo da conversa com o Dr. Jorge, o quanto que ele valoriza, né, a metrificação, a importância dos KPIs e a tratativa da meritocracia como coluna vertebral da sua gestão. Doutor Jorge, queria agradecer pela presença conosco no Papo de Leve. Foi um prazer ter o senhor conosco aqui. O prazer foi meu enorme, viu? Eu adoro debater e analisar isso, porque isso me estimula a continuar na luta. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado o senhor pela oportunidade de bater esse papo com a gente. Então, esse foi mais um Papo com Se Leve. Até a próxima, gente.